Alô. Boa noite, irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Que bom ter você aqui hoje nesse culto especial, culto do amigo. Nós vamos ter o batismo de 5 irmãos. Teremos a ceia do Senhor e você é muito bem-vindo. Você que está em casa assistindo o culto pela live, que Deus abençoe sua vida também. Sinta-se, como eu disse o irmão Marcos, abraçado por nós, mas o endereço é Avenida Arimana 754. Venha sentir esse calor gostoso que a gente está passando aqui e louvando ao Senhor juntos. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios não, acabei de ler Efésios, mas não é Efésios. É Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16 apenas. Marcos capítulo 15, Evangelho de Marcos capítulo 16, versículo 15. Versículos 15 e 16. Vamos orar? Baixe sua cabeça, feche seu olho, peça a graça de Deus na sua vida neste momento. Senhor Deus, nosso Pai, que a Tua graça esteja sobre nós nesta noite. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. A palavra de Deus diz assim, se você puder ler com toda atenção esse texto da palavra de Deus que diz: E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Esse texto traz algumas informações importantes para nós. E eu quero falar nesta noite com você sobre 4 informações importantes que nós temos nesses 2 versículos. A primeira informação é que todo cristão é um missionário. Todo cristão é um missionário. Por que cada cristão é um missionário? Porque todos os cristão é aquele que é discípulo de Jesus, todo cristão está sob a ordem missionária de Jesus. Quando o Senhor Jesus Cristo disse no texto que nós acabamos de ler, vão pelo mundo ou ide por todo o mundo, esta expressão de ir, essa expressão que fala de uma ação de ir e pregar o evangelho. Então nós estamos sob missão, nós estamos debaixo da missão, todo salvo está debaixo da missão. Se você concordar comigo que esse texto não está se referindo apenas a alguns crentes, mas a todos os crentes, porque não é apenas alguns crentes que devem ir, mas todos nós devemos obedecer a ordem de ir e pregar o evangelho. Portanto, todo salvo é um missionário. Todos nós temos a missão de ir. Ir para onde, pastor? Para a pessoa sem Cristo que estiver mais próxima de você, amém? Talvez você fale, mas temos que orar pelos muçulmanos lá do outro lado do mundo, e eles precisam de Jesus. Aquelas tribos isoladas lá do Amazonas também precisam de Jesus. Sim, precisam. Mas se você não pode ir até lá, você pode ir até ali, aonde está aquela pessoa que você conhece, é seu parente, é seu amigo, é o seu companheiro de trabalho, é o seu amigo de escola, essa pessoa que ainda não tem Jesus como salvador pessoal da sua vida, ela ainda não conhece a graça salvadora de Jesus, e ela deve conhecer a graça salvadora de Jesus por meio do testemunho da sua boca, amém, irmãos? Então não perca oportunidades, não fique alheio a esta missão, em desobediência à missão. Você também é responsável pela missão dada por Jesus.
Tem pessoas que é muito mais fácil você ir até ela pelo seu contato, pela sua amizade, por ser uma pessoa acessível a você, do que enviar lá um pastor, um missionário que ela não conhece, que ela nunca viu. Então, seja você o missionário que essa pessoa precisa para ouvir a mensagem do Evangelho. A segunda informação que nós temos aqui, muito importante, a nossa missão é anunciar as boas novas a todas as pessoas. Jesus disse: vão por todo mundo, preguem o Evangelho a toda criatura. Isso significa todas as pessoas da face da terra. Mas, se os cristãos obedecerem em todos os lugares que estiverem, o Evangelho logo alcançará todas as pessoas do mundo. E para anunciar as boas novas, isso tem que ser intencional. Diga, intencional. O que significa intencional? É de propósito. Sabe quando você faz alguma coisa para alguém, a pessoa fala assim, você fala: desculpa, não foi de propósito, não foi sem intenção, né? Não foi com intenção de fazer, foi casual, foi sem querer. O evangelismo, o levar a mensagem a alguém, não pode ser algo simplesmente sem a intenção de fazer. Deve ser intencional, você tem que ter o propósito de fazer, a intenção de fazer. E o que é ser uma pessoa intencional? É quando falo em ser intencional, eu me refiro a termos a consciência aonde nós queremos chegar, a fazermos escolhas e assumirmos a responsabilidade por nossas escolhas, ou seja, enfim, vivermos com propósito e de propósito. Com propósito e de propósito. Por quê? Porque se você tem a intenção de fazer, provavelmente você fará. Mas se você não tem intenção de fazer, provavelmente não fará. Existe sim aquela evangelização que é casual. Ela aconteceu. Foi uma oportunidade que caiu ali perto de você. Você estava naquela hora, no lugar certo. E isso não é o que o Senhor Jesus espera que nós façamos. O Senhor Jesus espera que nós sejamos intencionais. Que nós possamos ter a intenção de fazer, o propósito de fazer. Quando nós colocamos aqui o projeto do Eu Mais Um, você tem que ter o propósito, a intenção de trazer alguém. Foi dado aqui aquele cartãozinho para você escrever o nome de 5 pessoas às quais você tem a intenção de trazê-las para o Senhor Jesus. Então, geralmente, quando eu faço uma visita para alguém com a intenção de falar de Jesus, com a intenção de pregar o Evangelho, geralmente produz bons resultados. Já consegui, pela graça de Deus, eu não, mas a graça de Deus em mim, conduzir muitas pessoas a Jesus fazendo uma visita. Mas não indo lá só por ir, indo lá com o propósito de falar de Jesus. Talvez você quebre o gelo falando do clima, ou de alguma coisa, mas lá no teu coração você está só procurando uma brecha para entrar no assunto pelo qual você está ali. O assunto é falar de Jesus. Isso é ser intencional. Por que que muitas pessoas não conseguem levar alguém a Jesus? A resposta é porque não tem a intenção de fazer. Porque se tivesse a intenção, fosse intencional, marcasse, sei lá, segunda-feira à noite, 8 horas, vou lá na tua casa, lhe fazer uma visita, e você tem a intenção de ir e proclamar o Evangelho, e você se preparou, você orou, você buscou, você se encheu do Espírito, e você foi lá, e abriu a sua boca, e Deus te usou, para que você possa conduzir alguém a Jesus. Quem entendeu? Bem,
Terceiro lugar, a pregação do Evangelho produzirá sempre dois resultados: salvação ou condenação. Texto que nós acabamos de ler, no versículo 16, diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Deixa eu lhe dizer uma coisa: mediante a pregação do Evangelho, alguns serão salvos, e mediante a pregação do Evangelho, outros serão condenados. Nós cremos na salvação e cremos também na condenação. Se você crê na salvação, é porque você crê na condenação. Se você não crê em condenação, por que é que você iria crer numa salvação? Se você não se está doente, por que é que você precisaria de remédio? Se você não está perdido, por que é que você precisaria ser salvo? Sim, nós cremos na salvação, falamos muito da salvação, mas nós também cremos na condenação. E esse assunto, condenação, não tem sido muito popular nos dias de hoje, porque nossa geração, de acordo com alguns descrevem, é uma geração mimada, uma geração ensimesmada, uma geração que não gosta de sentir dor, de enfrentar problemas, ou de ouvir simplesmente não. Então, a palavra diz que nós estamos numa geração complicada para pregar o Evangelho. Leia comigo, por favor, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 6. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 6, aonde descreve muito bem esta geração. Olha o que diz aí: saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham aparência de piedade, negam o seu poder, afaste-se destes também. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Pula para o capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1, ele continua nesse assunto dizendo: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda paciência e ensino, pois chegará o tempo, e já chegou. Chegará o tempo, disse Paulo, e eu digo, já chegou, em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, segundo os seus próprios desejos, ajuntarão para si mesmos mestres, que lhes digam o que os seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Próximo. E eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Está aí, ó, a geração mimada, que não pode ouvir não pode falar de condenação,
de compromisso, de arrependimento, não pode falar de pecado, que eles ficam chateados, ficam aborrecidos, ficam irados. Por quê? Porque eles não querem que seus pecados sejam expostos. Por isso eles vão procurar mestres que falam aquilo que eles querem ouvir, para consolar, para conformá-los em seus erros, em seus pecados. Mas a palavra continua sendo a verdade, amém, irmãos? A palavra continua sendo verdade. Quem crer em Jesus será salvo, mas quem não crer será condenado. E essa condenação é algo simplesmente terrível, porque muitos, mesmo que muitos não queiram ouvir, ou ouvir e não dar ouvido, alguns não querem ouvir, outros vão ouvir, mas não vão dar ouvido. Precisamos continuar pregando, irmãos, pois é necessário pregar também para quem não quer ouvir. A condenação será pela negação do Evangelho. Presta atenção, a condenação será pela negação do Evangelho. Já levei 2 Tessalonicenses 1,8, mas eu já preguei o Evangelho para muitas pessoas, e quando nós pregamos o Evangelho, nós fazemos um apelo. O que é um apelo? O apelo é um convite, para que a pessoa entregue o seu coração a Jesus. É usado várias expressões, mas expressão do tipo: aceita Jesus como teu Salvador, ou confia em Jesus como teu único e suficiente Salvador. Arrependa-se, entenda que você é pecador e confie em Jesus. E depois de pregar o Evangelho para muitas pessoas, e muitas vezes na minha vida, e outros irmãos aqui também já fizeram muito isso, de falar para a pessoa: agora eu quero lhe fazer um convite, quero lhe fazer uma proposta, um apelo. Porque em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20, fala que nós devemos fazer esse apelo ao mundo. Que nós somos os responsáveis por fazer o apelo de Deus ao mundo. E aí eu falo: escuta, chegou o momento muito importante da nossa conversa. Você quer entregar a tua vida para Jesus e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador? Muitas pessoas nesse momento já disseram para mim: sim, eu quero. Mas também já aconteceu em muitas ocasiões em que eu estava pregando o Evangelho para alguém, e chegou o momento de oferecer esta oportunidade, a pessoa falar: não, eu não quero, eu não quero. Agora não, uma outra hora talvez, hoje não. Nesse momento não, não quero. Talvez pareça uma coisa assim simples, alguém sentado ali de frente para a pessoa, falando do Evangelho e oferecendo esse apelo. Mas olha o que acontece para quem rejeita. 2 Tessalonicenses 1,8. Ele punirá os que não conhecem a Deus, aqueles que não se submetem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Pode passar. Eles quem? Os que rejeitaram o Evangelho, os que na hora do apelo falaram: não, não quero não. Tem lá seus motivos para não querer. Já tenho minha forma de pensar. Não estou afim de fazer compromisso com Jesus não. Agora não quero. Eles, os que não quiseram, sofrerão a pena da destruição eterna. Isso aqui é condenação. Isso aqui é condenação. Sofrerão a pena da destruição eterna. A separação, presta atenção, gente, presta atenção. A separação da presença do Senhor e da sua poderosa glória. Isso aqui é condenação. Capítulo 2, versículo 12. Capítulo 2, versículo 12. E sejam condenados. Quem vai ser condenado? Todos os que não
creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Em João capítulo 3, versículo 14, diz que o evangelho salva quem ouvir e condena quem não ouvir. Presta atenção, não quem condena, salva quem creu e condena quem rejeitou. Vamos ler? João capítulo 3, versículo 14. João 3,14. Vou ler até o versículo 20. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Preciso explicar, né? O que ele quer dizer? Volta, Rafa. O que ele quer dizer da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto? Israel estava no acampamento e eles pecaram terrivelmente contra Deus e veio uma praga de serpentes venenosas e começou o povo a morrer. O povo clamou a Deus, Deus falou, faz uma serpente de bronze, coloca numa estaca e põe levantada lá bem no meio do acampamento. E quem for até lá e olhar para esta serpente vai ser curado dessa picada da serpente. E assim ele está voltando ali falando, assim como Moisés levantou a serpente do deserto, Jesus teve que ser levantado na cruz. Quem entendeu? Levantado na cruz. Assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Vamos continuar. Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Vamos ler todos juntos? No 3, 1, 2, 3. Para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. O que vai acontecer com quem crer? E no Cristo que foi crucificado para pagar a pena dos nossos pecados. O que vai acontecer? Essa pessoa vai ter vida eterna. Vamos continuar lendo. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. Unigênito significa único. Para que todo aquele que nele crer em Jesus, não pereça, não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Passa. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Por não crer no nome do unigênito Filho de Deus. Quem é que vai ser condenado? Aqueles que não crerem no unigênito Filho de Deus. Aqueles que não crerem serão condenados. Passa. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, Jesus, veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E por que alguém rejeita Jesus? Porque as suas obras são más. Pois quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam manifestas. Pula para o 36. 36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Irmãos, quem crê no Filho tem a vida eterna. Mas já, quem rejeita o Filho não verá a vida. Na hora do apelo, alguns vão falar assim, eu quero entregar minha vida para Jesus. Esses terão a vida eterna. Mas quem rejeitar... Entenda bem, quando eu falo apelo, é para você visualizar. Porque não é o apelo que salva. Não é a oração do pastor que salva. Não é o batismo que salva. Quem salva é a fé em Jesus. Amém? A fé em Jesus. Mas por que uma pessoa rejeita o apelo? Porque no seu coração ela já rejeitou a Jesus. Quem está entendendo? Quem rejeita o apelo, quem nega, diz não, ele está se colocando debaixo da condenação. Bom, eu creio que está claro o que eu queria dizer. Quarto lugar, quarta verdade, a quarta informação importante que nós temos nesse texto é: os que crerem devem ser
batizados. Os que crerem devem ser batizados. Ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Presta atenção, ele não está dizendo que é o batismo que salva, ele está dizendo que é a fé que salva. Não é batismo que salva, é a fé que salva. Então, por que é que nós batizamos? Abra sua Bíblia aí em Atos 2, 37 ao 41, Atos 2, 37 e 41. Mas nós batizamos primeiramente porque Jesus mandou batizar. O que ele falou? Vão, prega o Evangelho. Quem crer deve ser batizado. Atos 2, 37 diz assim: quando ouviram isto o quê? A pregação de Pedro sobre Jesus. Ficaram profundamente aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, que faremos? Pedro respondeu, agora essa informação é importante. Pedro respondeu, presta atenção, importante: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor Deus chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração perversa. Pode passar. Os que aceitaram a mensagem, olha, mais uma vez aí eles atendendo o apelo. Os que aceitaram a mensagem, os que disseram sim para a mensagem, os que disseram sim para o apelo, os que aceitaram a mensagem foram o quê? Foram o quê? Batizados. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. E naquele dia houve um acréscimo ao número de seguidores de aproximadamente 3.000 pessoas. Amém, irmãos? Então, o batismo, ele não salva, mas ele identifica quem é salvo. O batismo é um símbolo de compromisso daquele que quer seguir a Jesus. Quem foi salvo por Jesus deve obedecer ao mandado de ser batizado. O batismo não é da igreja, o batismo é de Jesus. Apesar de que o batismo também identifica a pessoa que foi batizada com Jesus. Muitas pessoas perguntam, se ele não for batizado, o que vai acontecer com ele? Bom, eu digo, muitas pessoas acham que o batismo tira o pecado. O batismo não tira o pecado, o que tira o pecado é o sangue do Calvário. Batismo não salva, quem salva é Jesus, é a fé em Jesus. Então, por que ser batizado? Porque Jesus mandou para uma identificação com Ele e com a sua igreja. Assim como é um compromisso, uma aliança com o Senhor Jesus, o nosso Salvador. E eu faço uma pergunta: hoje nós teremos 5 pessoas que vão ser batizadas em obediência à ordem dada por Jesus. Será que nós temos alguém aqui que já entregou a vida para Jesus, mas ainda não foi batizado? E se não foi batizado, a pergunta é: por que ainda não? Por que ainda não? Precisa ser, precisa ter o desejo, o anseio de ser batizado. Então, essa mensagem que eu queria entregar, antes de nós procedermos aqui com o batismo dos irmãos nesta noite. Mas antes eu gostaria de orar mais uma vez com você.